Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês, assim como está comigo. Graça e paz, amém. Hoje a nossa aula é o 7º módulo sobre maturidade. Primeira aula tremenda. Nós vamos aprender a ter maturidade, amém? A entender a maturidade, na verdade. Deus Todo-Poderoso, ó Pai Santo, queremos exaltar o Teu santo nome, queremos Te agradecer, queremos dizer que Tu és digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela Tua graça recicladora, pelo Teu favor imerecido. Obrigada pelo Teu grande amor, em nome de Jesus, amém. Então, hoje nós precisamos reconhecer que em Cristo nós alcançamos a maturidade, né? Nós crescemos através do conhecimento da palavra, através da aceitação, do sacrifício de Jesus, né? E reconhecer que as nossas batalhas nos forjam, né? Nos forjam a nossa maturidade. Reconhecer que sempre poderemos nos tornar pessoas melhores. A maturidade nos traz crescimento. A graça recicladora de Deus, ela transforma as nossas fraquezas, nossas emoções doentes e todo o lixo que há em nossa vida, toda dificuldade, toda luta, em crescimento espiritual e em instrumentos úteis em seu serviço. Ou seja, Deus nos usa mesmo em nossas imperfeições, mesmo em nossas fraquezas. E assim, essas coisas deixam de ser maldições na nossa vida e se tornam bênçãos. Amém? Romanos 8, 18, 28, ele mostra a maneira como Deus transforma as pessoas sofredoras em pessoas emocionalmente equilibradas. Depois vocês leem aí. Romanos 8, 18, 28. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo imperfeito, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de dor. Mas muitas das vezes as nossas angústias surgem em consequência ao pecado de alguém lá atrás, alguém que errou, alguém falou, ou alguém no nosso dia a dia. Talvez as pessoas que viveram há várias gerações, enfim, né, trazem consequência para a nossa vida. E se nós pudéssemos voltar lá atrás, nós veríamos as nossas fraquezas e as nossas imperfeições como traumas emocionais que foram sendo transmitidos de uma geração a outra por meio de genes imperfeitos, né? Criação errada e atuação imperfeita, né? Lá atrás, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A minha mãe, ela é uma pessoa extremamente diferente de mim. Hoje ela é falecida, ela faleceu com 82 anos. Mas a minha mãe, ela escolheu o caminho errado, ela fez tudo errado. E até os 15 anos, mais ou menos, de idade, eu tive algumas colheitas, né? Por causa das escolhas erradas dela, por causa das imperfeições, por causa da geração dela. Mas aí eu resolvi aceitar Jesus e quebrei isso, né? Quebrei, hoje eu tô aqui com a minha família estruturada, glórias a Deus por isso, né? E Paulo disse, né, que lá em Romanos 8, 26, ele diz que os nossos traumas e recalques têm solução, glórias a Deus, e tem mesmo. Olha o que ele diz assim, lá em Romanos 8, 26, o Espírito semelhante a nós assiste em nossa fraqueza. Então, ele não nos deixa lutar sozinho. Eu e você não estamos abandonados à própria sorte. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo na nossa vida um equilíbrio. Isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu fui alinhando a minha vida. Amém? Alinhando a minha vida com aquilo que Deus tinha para mim, com aquilo que eu fui aprendendo no decorrer do tempo. Nosso médico, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele compadeceu-se das nossas fraquezas. Ele não apenas conhece as nossas fraquezas, mas também os nossos sentimentos. Ele nos conhece, ele nos assiste, né? Ele compreende bem a dor da rejeição,
a aflição causada pela separação, o pavor da solidão e do abandono, as nuvens negras da depressão, mas ele levou sobre si todos esses sentimentos. É isso que nós temos que entender. Porque o Senhor, ele compreende bem o nosso sofrimento e por isso ele prometeu não nos deixar sozinhos. Olha o que ele diz, João 14, 16, 18. Ele diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Só que nós precisamos o quê? Entender. Isso é sério que o pastor está falando sobre graça, que 2000 anos atrás o Senhor já pagou o preço por mim. Eu só tenho que seguir os seus princípios, eu não preciso fazer nada. Mas eu preciso o quê? Ter as boas obras, porque aquilo que nós aprendemos nas outras aulas é automático, parece que liga um botãozinho na gente. A gente não consegue mais ser o mesmo, ser a mesma. Amém? Algumas atitudes fazem com que o Espírito Santo possa trazer equilíbrio emocional à minha e à sua vida. Mas como isso, Arlita? Você precisa sentir e desejar a proteção de Deus. Amém? Não permitir que a doença emocional se alastre na sua vida. Tome conta do seu ser. Deixar o Espírito Santo arrancar todas as raízes destrutivas da sua vida. Amar incondicionalmente, não importa o que fizeram com você. Não importa o que seu pai fez, o que sua mãe fez, o que seu tio fez, o que a sua avó fez, o que alguém fez com você, o que o seu amigo fez. Ama incondicionalmente, porque a graça recicladora de Deus vai conseguir te alcançar através dessas atitudes. Liberar perdão, não esconder de Deus suas imperfeições, falar com Deus: eu sou assim mesmo, eu sou falha. Dá nomes aos seus pecados, dá nomes aos seus erros. Não é assim: ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, quais são os seus pecados? Dá nome. Senhor, eu fingi. Senhor, eu roubei. Senhor, eu maltratei. Esse é o seu pecado. E outra coisa, permitir-se tratar por Deus, né? Essas são umas boas novas àqueles que buscam equilíbrio emocional, encontrando somente com a ajuda de Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus nos ama. Cristo, ele levou sobre si todos os nossos pecados e fraquezas. O Espírito Santo nos oferece sua contínua presença e poder, que sempre nos capacitarão a vencer os obstáculos do dia a dia, as batalhas. Eu quero dizer para vocês hoje que nós temos a provisão completa da graça de Deus. O amor incondicional, a identificação de Cristo com nossas fraquezas e assistência diária. Amém? Nós precisamos entender isso hoje. Nós temos a provisão completa da graça de Deus, né? Aqui nós vamos ver alguns dos principais fatores que nos levam ao desequilíbrio. Eu vou falar para vocês alguns fatores que nos levam ao desequilíbrio. Infelizmente, primeiro, perfeccionismo. Eu desejo atingir a perfeição acompanhado de sentimento de culpa. Eu preciso acertar. Eu preciso ser perfeccionista para eu ser aceito, para eu ser amado. Eu preciso. Quer dizer, se cobra muito o perfeccionismo, né? E quais são as causas desse perfeccionismo? História de vida. Foi cobrado muito no passado, né? Desequilíbrio da autoestima. Desconhecimento da palavra de Deus. Essas são as causas do perfeccionismo. Hoje não, hoje você está conhecendo que você é livre através de Jesus Cristo de Nazaré. E quais os sintomas do perfeccionismo? Necessidade de aprovação, dificuldade em crer na graça e no amor de Deus, ansiedade, legalismo e orgulho. Nós precisamos entender isso. E quais as consequências desse perfeccionismo, desse fator, né, que eu estou falando aqui?
Qual a consequência? Criação de uma falsa imagem. Eu sou o super eu. Eu sou a super Arlita. Eu sou perfeccionista, todo mundo vai gostar de mim. Oi, eu preciso ser amado por todos, eu preciso ser visto por todos. Cobrança, interiores, esgotamento nervoso. Porque quando você quer ser algo perfeccionista demais, entendeu? Te causa um estresse isso aí, esgotamento, frieza nos relacionamentos, bloqueio do crescimento espiritual e emocional. Outro fator, né, que nos leva ao desequilíbrio, a autoestima. E eu quero dizer para vocês que há dois tipos de autoestima, a baixa e a elevada, né? E o que é a autoestima? São ideias e sentimentos a respeito de nós mesmos, que determinam a essência da nossa personalidade. Isso é a autoestima. Então, eu vou dizer para vocês sobre a baixa autoestima primeiro. A baixa autoestima, ela geralmente produz ódio e falta de perdão. As pessoas se escondem de Deus ao invés de correr para Ele. Tá? Infelizmente, pensa que o Senhor o rejeitará assim como Ele rejeita a si próprio. Não sou nada, não sou ninguém, sou um pobre coitado. Então, com isso, traz uma consequência, causas e consequências horríveis. E uma delas é questões espirituais e emocionais não resolvidas, né? Isso traz bloqueio no crescimento espiritual, comprometimento de metas, né? Relação com Deus e com o próximo prejudicada, trazendo falta de amor a si mesmo, não aceitação a si mesmo, dúvida do amor de Deus. Essa é a causa e a consequência da autoestima baixa. Então eu quero dizer para vocês que a baixa autoestima, ela traz uma consequência horrível. É gerado um sentimento de inutilidade, sentimento de raiva quando as circunstâncias parecem estar fora do controle, medo da emoção ou de não ter o controle sobre as suas emoções, dificuldade de dizer não às pessoas. Eu tinha uma dificuldade horrorosa de dizer não às pessoas. Medo de experimentar coisas novas, medo de fracassar, depressão frequente, hábitos viciosos, necessidade de ser bem-sucedido para ser aceito, meu Deus do céu. Essa é a baixa autoestima, sabe? Características e compensações. O que acontece? As características. Você quer compensar de alguma maneira. Isso, o que é? Autopiedade e autodepreciação. Falar demais. Gosto por discussão, discute por qualquer coisa, tudo quer brigar, tudo quer ter razão, dificuldade em dizer não, solidão, depressão, dificuldade em exercer autoridade, comer demais, excesso de sensibilidade, cheio de mimimi, meu Deus, isso atrapalha muito a gente, né? Dificuldade de perdoar e um espírito de crítica. Essas são as consequências, né? Infelizmente, as causas da baixa autoestima, né? E agora nós vamos falar da autoestima elevada, que é outro problema, tudo demais, né, gente? Conduz a uma vida de falsidade, apresenta o que não é. Eu sou a super Arlita, eu sou a bam, aquilo que eu falei ali, né? E conduz uma vida de falsidade, isso é um perigo, isso aqui me colocou pensativa demais, porque eu tenho uma amiga assim, tenho uma conhecida, assim, não é minha amiga, e infelizmente não dá muito para conviver. É melhor que todo mundo, é boa demais, e uau, é insubstituível e é incomparável, né? E quais são as causas? O que acontece? Questões emocionais e espirituais não resolvidas. Essa é a causa da pessoa ter autoestima elevada. Extrema ousadia e autoritarismo. Facilidade de alcançar metas espirituais. Quais são as consequências? Possibilidade de queda e derrota. Soberba, orgulho e vanglória. Como eu disse, acabei de dizer aqui. Não sabe ouvir. Essa colega minha, conhecida minha, não sabe ouvir ninguém. Dificuldade de submissão e autoritarismo. Infelizmente, né? Como que uma pessoa dessa vai se desenvolver
naquilo que Deus tem para ela, né? Se Deus é humildade, se Deus é amor, se Deus é perdão, né? Meu Deus do céu. E a terceira situação, né? Terceiro fator, que a vergonha, né? A vergonha, ela pode ser definida como falta de dignidade. E este é o propósito de Satanás na vida das pessoas, né? É uma ferida muito profunda relacionada à existência, a vergonha. Como pode surgir a vergonha? Como pode? Qual é a causa da vergonha, né? Rejeição, sarcasmo, exposição ao ridículo, punição injusta. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Tem gente lá, aqui tem um exemplo assim, quando eu estava com 8 anos de idade, no 2º ano primário, e a professora não me deixou ir ao banheiro, e eu acabei fazendo o xixi na sala, aquilo trouxe o quê? Uma vergonha, uma situação contrária, uma situação adversa, né? Aquela criança, aquela pessoa, ela foi exposta, né? Ou às vezes, quando é punido injustamente, né, por algo que não fez, e acaba trazendo essa vergonha. Na verdade, meus amados, eu vou abreviar isso aqui. A vergonha é viver se alimentando do passado. Pessoas que vivem se alimentando daquilo que aconteceu lá atrás, né? E ainda não teve a maturidade espiritual. Porque hoje nós estamos falando da maturidade espiritual, né? Nós começamos a ter maturidade espiritual quando sabemos lidar com as adversidades, quando conseguimos afastar as preocupações e tristezas. E essa é a maturidade espiritual, com a graça recicladora de Deus, né? E aqui, o que a vergonha ela pode nos causar, né? Primeira coisa, controladores de aparência. A vergonha ela pode causar um sistema que se chama controladores de aparência, né? As pessoas vivem de aparência, escondem da realidade da vida. E nesse controle de aparência é que as pessoas tentam esconder as suas imperfeições. Até mesmo, muitas vezes, de Deus. Ela acaba esquecendo que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele vê, ele escuta e sabe todas as coisas. E foi ele que formou essa pessoa, né? Controladores de aparência, nós temos que cuidar com isso aqui, grava isso. Outra coisa que traz para nós, né? O que pode causar ódio e falta de perdão. A vergonha geralmente ela produz ódio e falta de perdão. Faz com que as pessoas fujam, né? Fujam até mesmo de Deus e ao invés de correr para ele, elas fogem dele. Elas culpam, tem muitas pessoas que culpam a Deus, né? Pelo que aconteceu. As pessoas não têm entendimento que tudo isso são raízes, né? Que tudo isso são situações que foram causadas por pessoas, não por Deus. Deus, ele não tem prazer em nada disso, né? E outra coisa que traz para nossa vida, outra causa, isolamento, né? A vergonha tem um profundo sentimento de impurezas e defeitos, né? Isso faz com que você se sinta diferente, isso faz com que você se sinta se isolando dos outros, impossibilitando de executar qualquer tipo de trabalho. Sabe, nós temos que cuidar com a vergonha. 8 mentiras que sustentam a vergonha. Primeiro, 8 mentiras. É errado ter uma necessidade de pedir ajuda. Outra coisa, 2, é errado expressar uma opinião contrária. 3, eu nunca posso cometer um erro. 4, não posso sair de casa sem estar impecavelmente bem vestida. 5, tenho que dar o meu melhor e ainda assim não será o suficiente. 6, para os homens essa aqui, hein? Eles não choram, não expressam suas emoções. Mentira de Satanás. 7, agora é para as mulheres. Eu existo apenas para ser abusada pelos homens. Mentira de Satanás. Você é uma princesa. Você é mais do que vencedora através do nome de Jesus. 8, eu preciso ser o melhor. Isso significa ser perfeito. Isso será falado na aula de perfeccionismo, tá, gente? Então, essas são as 8 mentiras, né, que sustentam a vergonha. Infelizmente, né? E outro fator que eu quero falar aqui, já estou acabando, que outro fator que nos leva ao desequilíbrio é a amargura, né? Qual a definição de amargura? A definição de amargura é sabor amargo, angústia, aflição, dor moral, tristeza,
né? Como ela se instala na minha e na sua alma? Através da incompreensão, ofensas e rejeição. E qual é a consequência da amargura? Ocorre quando a ferida está sendo acariciada. Gera reações negativas, como quebra de diálogo, palavras duras, isolamento, agressão. Sabe, eu quero dizer para vocês, acariciar a ferida aumenta mais o problema. Nós precisamos entender isso, que quando eu acaricio as minhas tristezas, as minhas angústias, a minha vergonha, as minhas baixo estima, minha autoestima, seja o que for, que nome eles deram para isso, eu quero dizer para você que você não pode acariciar, tá? Você tem que entregar para Deus, porque Jesus já levou na cruz do Calvário toda essa desgraça. Ele levou toda a tristeza, ele levou toda a tristeza, ele levou toda a amargura, ele levou toda a enfermidade, ele levou tudo, toda a vergonha, a autoestima elevada. Amém? Então nós precisamos entender isso. Ele levou a amargura. Eu quero dizer para vocês, eu já disse isso para meus alunos, nosso QE, que é nosso equilíbrio emocional, ele tem que ser maior que o nosso QI, que é o nosso intelecto. Ele tem que ser muito maior, porque quando nós temos o equilíbrio emocional, nós conseguimos alcançar as outras coisas. E o nosso equilíbrio emocional, ele depende inteiramente da nossa maturidade espiritual. Porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo é terrível, esse mundo é ruim, esse mundo pisa em mim e em você. Mas através de Jesus, eu sou mais que vencedora. Ele já levou na cruz do Calvário. Amém? Eu quero dizer para vocês que viver em estado de alegria é uma decisão de fé, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de dificuldade, mesmo tendo todas essas situações contrárias na minha vida, né? Lá em 1 Coríntios 13, 11 diz assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Quer dizer, cresci em estatura, graça e sabedoria. Isso é deixar as coisas de menino. É crescer não somente na estatura, mas em graça e sabedoria. Eu preciso entender que eu preciso ter a maturidade. Eu preciso saber lidar com as adversidades, porque quem me capacita a lidar com as adversidades é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E que me faz forte, e que me faz ter entendimento, e que me faz perdoar, e que me faz amar, e que me faz compreender, e que me faz até mesmo compreender e fazer com que aquela pessoa que trouxe essas consequências para minha vida, eu resgate ela da mão de Satanás. É isso que Deus quer. É reconhecer que em Cristo, eu e você, alcançamos a maturidade espiritual. Amém? Reconhecer que as batalhas da vida do dia a dia nos forjam a nossa maturidade. Eu vou ser muito melhor, eu vou compreender muito mais, eu vou ter muito mais aceitação. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa ter entendido. E se você não entendeu, pode me perguntar ali. Amém? Deus, eu quero abençoar cada aluno, Senhor. Pai querido, eu quero abençoar cada mulher, cada homem, cada jovem, cada adolescente. Que a graça recicladora do Senhor, que o favor de Deus, que opera em nossas fraquezas, nas nossas emoções, nos tragam, meu Pai querido, crescimento. Nos tragam, Senhor, sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus.